O assunto desse vídeo hoje traz informações importantes sobre algumas informações, alguns dados alterados. Esse conteúdo também é um pouco longo, por isso eu vou deixar na descrição desse vídeo para que vocês possam ler e entender melhor. Mas começando, governo altera ou alterou dado de última hora para cortar artificialmente gastos com o INSS. O planejamento diz que mudanças conseguiu orientação da Junta de Recursos Orçamentária. O governo Lula, alterou um dado no orçamento de 2023 para reduzir artificialmente a previsão de gastos com o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, e evitar, de última hora, uma pressão maior sobre as despesas logo no início do seu mandato. O documento, obtido por meio da Lei de Acesso à Informação, mostra que a SPE, Secretaria de Política Econômica, vinculada ao Ministério da Fazenda, reduziu o valor do salário mínimo na grade de parâmetros dias, após ter elaborado uma primeira versão com um piso maior de 1.320, o valor prometido pelo governo a partir do dia 1º de maio. A revisão da grade para manter o salário mínimo no patamar de 1.302 permitiu uma redução de 7,7 bilhões nas despesas com benefícios previdenciários em relação ao previsto no orçamento, o que diminuiu o déficit projetado para o ano e afastou o risco de precisar bloquear outros gastos. A manobra foi alvo de um alerta da diretoria do RGPS, Regime Geral da Previdência Social, vinculada ao Ministério da Previdência Social, responsável por calcular os gastos com aposentadorias e pensões do INSS. Em nota informativa assinada na tarde do dia 21 de março, véspera da divulgação do relatório bimestral das receitas e despesas, o documento exigido por lei e que aponta a necessidade de um bloqueio de recursos no ano, os técnicos do RGPS apresentaram novos dados, novos números sobre o salário de R$ 1.302. Apesar disso, eles grifaram no texto que era, abro aspas, necessário e relevante, fecho aspas, observar que os dados ficaram inconsistentes com a trajetória de gastos para os anos seguintes, projetada a partir do piso de R$ 1.320, conforme orientação dada no dia 11 do mesmo mês pela SPE e no dia 10 de março, um dia anterior. Sendo relatado, os técnicos, a revisão das despesas do INSS atendeu a um e-mail enviado pela Confins Soft, Coordenação de Assuntos Fiscais da Secretaria de Orçamento Federal, vinculada ao Ministério do Planejamento. Às 10h30 daquele mesmo dia, no caso dia 21 de março, abro aspas, de forma a considerar um salário mínimo de 1.302 por todo o ano, fecho aspas. Abro aspas. É necessário e relevante observar que os dados referentes ao período de 2024 a 2027, apresentados na nota técnica mencionada, não estão consistentes com os dados de 2023, aqui enviados, uma vez que uma série de despesas previdenciárias é encerdeadas e as proporções foram elaboradas com base
na grade de parâmetro da SPE entre os dias 10/3/2023, que apresenta para o ano de 2023 o valor mínimo do salário referente a R$ 1.320. A grade parâmetro foi divulgada oficialmente no dia 17 de março, mas a SPE mencionou apenas suas estimativas para o crescimento do PIB e para a inflação, sem o valor do salário mínimo. Por isso, a mudança na véspera do relatório não era conhecida até o momento. Segundo técnicos experientes e ouvidos sobre esta reserva, esse tipo de solicitação é bastante incomum na rotina orçamentária, uma vez que as áreas demandam certa antecedência para conseguir produzir as projeções e os documentos necessários. Procurado, o Ministério da Fazenda disse que a Comissão Técnica de Gestão Orçamentária e Financeira, o CTGOF, e o GEL, Juntas de Recursão Orçamentária, entenderam que o novo valor do salário mínimo não deveria ser incluído na grade de parâmetros antes da edição da medida provisória, que oficializem o aumento adicional, né? A GTGOF é um colegiado formado por técnicos da Fazenda, do Planejamento, da Casa Civil, para subsidiar as discussões da GEL, que, por sua vez, tem poder de decisão e é formada pelos ministros Rui Costa, da Casa Civil, Fernando Haddad, da Fazenda, Simone Tebet, do Planejamento e Esther, da Gestão. A reunião da GEL para discutir a revisão do orçamento foi feita na manhã do dia 21 de março, mesmo dia em que os dados foram alterados. Haddad foi representado no encontro pelo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron. A Fazenda ainda negou que mudança na grade tenha tido uma finalidade de evitar o bloqueio de despesa. Abro aspas. As alterações ocorreram por motivo puramente técnico, refletindo posicionamento da GEL e visou apenas seguir o protocolo padrão, fecho aspas, disse a nota. Então, mais informações vocês devem seguir lendo esse artigo, certo? Para que vocês possam entender melhor. Portanto, houve um planejamento, né? Houve uma mudança de forma rápida para mudar aí, né, a forma do orçamento para caber, né, para poupar-se e caber dentro dessas regras o novo salário mínimo referente a R$ 1.320, tá bom? Então, está aí a situação que acontece e a gente só fica sabendo alguns dias depois. Lê o assunto e entenda melhor. Um grande abraço e até lá!